Deus abençoe, na paz do Senhor Jesus. Que Deus ilumine todos meus irmãos, na paz e na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro do Evangelho segundo João, capítulo 7, Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 14, diz assim, o Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 14 até o 18. A controvérsia entre Jesus e os judeus. A controvérsia entre Jesus e os judeus. Corria já em meio à festa do tabernáculo. Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Ou seja, como sabe ler, como sabe essas palavras sem ter estudado? Como é que sabe? Escute bem, versículo 14. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Amém? Olha que coisa boa, né? Os judeus ficavam admirados, se maravilhavam. Como é que eles sabem essas letras sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Olha, irmãos, olha, deixa eu dizer para vocês. Tem tantas pessoas tropeçando em Jesus, né? A Bíblia diz que Jesus, aliás, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele é pedra angular e ele é pedra de tropeço. Imagina, é uma coisa distinta, é totalmente diferente. Jesus é pedra angular e pedra de tropeço. O que é pedra angular? Pedra angular é uma pedra que segura uma base, que segura um alicerce, que segura uma coluna, que segura o canto, um alicerce de um prédio, de um edifício, de uma casa. Lá em Israel, o povo, quando ia construir, eles pegavam uma pedra e queimavam a pedra. Você sabe que pode queimar uma pedra, né? Quando a pedra é fraca, ela se derrete, né? Por exemplo, o cal é feito de pedra, né? Só que não é queimada, né? O cal é jogando água e ela esquentando e vai se desmanchando. A pedra angular, eles queimavam para ver se aquela pedra tinha estrutura de resistir um peso, de resistir uma base, de resistir uma laje, um peso forte. Então eles queimavam a pedra, né? Se a pedra se desmanchasse, não se via, lógico, era pedra frágil, pedra mole, não tem como, né? Mas se a pedra resistisse o fogo, então essa pedra serviria para uma pedra angular.
serviria para resistir vários pesos. Essa é a verdade, viu? Então Jesus aqui, ele se manifesta como pedra angular para os crentes. Quando eu digo crente, não estou falando daqueles crentes que você vê andando com a Bíblia na mão, debaixo do braço, indo e voltando para a igreja. Não, não é isso não. Quando a Bíblia diz que Jesus é pedra angular para os crentes, é aqueles que crê, é aqueles que obedecem, que procuram obedecer. Ou aqueles que um dia caíram e quer e está lutando para se levantar. Então é aí a pedra angular, que resiste a qualquer peso, qualquer prova. E a pedra de tropeço? Pedra de tropeço todo mundo sabe. Você está andando de noite ou em algum lugar, você tropeçou numa pedra, você caiu. Arrancou a cabeça do dedo, caiu, quebrou a perna, o braço, né? Então é pedra de tropeço. Ué, mas então Jesus é pedra angular e pedra de tropeço? É. Por que pedra de tropeço? Porque tem gente caindo em Jesus. Tem gente entendendo Jesus de forma errada, achando que Jesus é aquilo que eles pregam e não é. Então, pedra de tropeço, você já tropeçou numa pedra e caiu? Então, Jesus é pedra angular e pedra de tropeço. Pedra angular para aqueles que são crentes, que procuram, que se esforçam a buscar. E pedra de tropeço é aqueles que aprendeu e ensina Jesus de forma errada. Mas tem como ensinar Jesus de forma errada? É o que mais está tendo agora. É o mais que está tendo agora, é a gente aprender sobre Jesus de forma errada. Quer ver uma coisa que é errada, que é pedra de tropeço na vida de muitos? Quando muitos pregadores ensinam você a buscar riqueza. Jesus nunca buscou riqueza. Nunca ensinou os apóstolos, os discípulos, o seu povo, as suas ovelhas, a buscar riqueza. E sim buscar a salvação. Então tem muitas pessoas tropeçando em Jesus. Caindo em Jesus. Morrendo em Jesus. É, isso mesmo. Tem pessoas que passam Jesus para você de uma forma tão errada, que você vai olhar e vai, não, mas espera aí, não está aí, isso não está na Bíblia. Tem pessoas passando Jesus de forma tão errada, que a gente olha na Bíblia, não, mas Jesus não é isso, Jesus não pregava isso, Jesus não ensinava isso para os discípulos, para os apóstolos, né? Então, a gente vê muitos pregadores pregar Jesus, um Jesus que ensina você a buscar riqueza, não, isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Não. Jesus mandava buscar o reino dos céus. O próprio Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Aqueles que buscam as coisas daqui da terra são terrenas, são carnais. E aqueles que buscam as coisas lá do alto são espirituais. Então busca as coisas do alto. Olha a diferença. Olha a diferença da pedra angular para a pedra de tropeço. Mas não é que Jesus é pedra de tropeço. Ele é para muitos. A Bíblia diz que ele é pedra angular para aqueles que crê e pedra de tropeço para o descrente. E descrente, irmão, não é só aqueles que estão fora da igreja. Não. Descrente é qualquer um que mesmo dentro da igreja, com a Bíblia debaixo do braço ou na mão, e interpreta Jesus de forma errada, esses são um descrente. Não podemos esquecer que os judeus é a nação de onde Jesus nasceu. Que Jesus veio para eles, mas eles não receberam. Porém, todos foi dado o direito de ser chamado filho de Deus, aqueles que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Versículo 17 diz assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo, está procurando a sua própria glória, ou seu próprio reino. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça, viu? Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria honra, a sua própria glória, a sua própria
honraria. Mas que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Amém? Então Jesus é pedra angular para aqueles que crê, pedra angular para aqueles que crê, e pedra de tropeço para o descrente. Se tropeçar numa pedra, você cai, né? Às vezes não levanta mais, depende da posição que você cai, você até morre. E tem gente morrendo, lendo a Bíblia, com a Bíblia na mão, dentro da igreja, porque entende Jesus de forma errada. Ah, não, hoje eu vou na igreja buscar o meu carro, eu quero mudar de carro, eu quero mudar de casa. Ah, eu quero mudar de tudo, eu quero ser promovido no meu trabalho, eu ganho 2.000, eu quero ganhar 4. É o reino desse mundo. É o reino desse mundo. Então, Jesus, ele não sabia ler, ó, não foi no colégio. Ou seja, de repente aprendeu a ler, né? Jesus, se a Bíblia diz que ele não estudou. Mas ele era sábio, porque ele é a própria sabedoria. Ele é a própria inteligência. Então, diz assim, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Ou seja, está cheio de pessoas. Ah, vou fazer uma corrente. Campanha, né? Corrente. Ou seja, corrente, todos que estão em corrente estão presos, né? E todos que estão em campanha estão semelhante àqueles políticos. Só inflamação, só agitação. Depois passa tudo. Não é verdade? Então aqui eu quero deixar essa mensagem, para dizer para você que Jesus, ele não tem nada a ver com os ensinamentos que a gente vê nos dias de hoje. Então escute. Quer ver uma coisa que eu acho interessante? As pessoas dizem, ora para a minha vida financeira. Onde Jesus falou isso, irmãos? Ora para isso, para aquilo. E olha, Jesus não curou nem para os outros ser curado. Ele curou, porque tinha compaixão. Ele dava ordem, a pessoa era curada. Mas Jesus nunca fez um sermão ou uma pregação no intuito de dizer assim, ó, hoje é o culto de libertação, hoje é culto da prosperidade, hoje é culto da saúde, hoje é culto do Espírito Santo, hoje é... Não, todo dia era culto de Deus, do Espírito Santo, para aprender a buscar o reino dos céus. Deus abençoe.